Paz do Senhor, amados, tudo bem, queridos? Mateus 4,11 diz assim: Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Este versículo, amados, fala da tentação de Jesus. Jesus, ele orou 40 dias e 40 noites. Jejuou, entrou em guerra espiritual para poder receber reforço, para consumar a obra do Calvário. E ali, quando o diabo viu que ele estava sem alimento, porque, meu amado, Satanás é astuto. Satanás, ele só não é onisciente. Ele não é onisciente, não é? Mas Satanás, ele vai lá no ponto fraco de cada ser humano. Ele não tem pressa, ele é paciente, não é? Mas ele tucalha a tua vida, não é verdade? E ele é assim uma espécie de um psicólogo, minuciosamente. Até uma maneira de você gesticular, um olhar, ele já sabe o que você quer. O diabo é astuto, ele só não conhece a nossa mente. A nossa mente só quem conhece é Jesus. Tá certo, amado? E aqui o diabo viu que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava no limite, estava com fome, né? Porque no seu organismo não existia mais nenhum nutriente. Já havia tudo gasto através do jejum, do sacrifício a Deus. Aí o diabo disse: agora, veja que o diabo não tentou Jesus no início do jejum. Ele esperou 40 dias. Veja como Satanás é paciente. Ele tucalha a tua vida. Ele vê o teu casamento, né? Bem direitinho, harmonioso, cabeça de Deus. O que é que ele faz? Ele procura uma fraqueza na tua vida, na vida da tua esposa. Se tu for ciumento, se tu for desconfiado, ele olha assim, aí ele ataca ali. Faz existir coisas que nem existem. E começa a bater, bater, bater. É por isso que a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, ele foge. Mas se ele coloca assim uma linha de pensamento, de dúvida. Será? Esse será, a pessoa fica indeciso. Deus não trabalha com será. Deus é convicção. Tá certo, amém? Então você precisa conhecer o seu inimigo. Se você tem uma amizade, se você tem um amigo, se você tem um bom emprego, o inimigo tá lá. Não é verdade? Querendo te tirar daquilo ali. Não é? Você tem que vigiar. Você tem que ser sábio. Você tem que conhecer o seu inimigo para você saber lutar com ele. Porque o inimigo, amados, você não vê a olho nu. Ele está no mundo espiritual. Existe o mundo físico. Isso que eu te vejo, tu me vê, não é? A gente está lidando com um amigo, uma pessoa, qualquer reação, a gente está vendo logo. Mas no mundo espiritual, como é que você vai ver? Você não vai ver. O mundo espiritual vai lutar espírito com espírito, não é? Então, como é que você vence o mundo espiritual? Na oração, com as armas de Deus. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são físicas, não são carnais, mas elas são espirituais. Quando o crente dobra os joelhos, o inferno treme, não é? Treme, porque sabe que ele vai cair fora, não é? Se você bater de frente, você vai perder a batalha. Pode se descontrolar e ser uma coisa horrorosa, não é? Porque a gente é um ser humano. E o diabo, sabe o que o diabo faz? O diabo só investe naquilo que você está certo. Porque se você estiver errado, você não vai nem ligar. Eu estou errado mesmo. Mas se estiver certo, o diabo só vai na investida quando você está certo. Porque sabe que você está certo, vai haver uma reação. Você vai reagir. Você vai querer lutar pelos seus direitos, né? Satanás é muito astuto, amado. Você tem que saber. A gente precisa mergulhar mais na oração, na presença. A gente tem que atingir um grau espiritual muito elevado. Esse grau é você ver o outro lhe acusar, lhe caluniar. Você tá certo e você ficar calado, com a boca fechada. E você dizer para Jesus, tu estás vendo que eu não fiz nada daquilo. Tu estás vendo o que o inimigo tá falando. Agora você tem que ter aquele grau de ficar calado.
O que é muito difícil, né, amado? Nós estamos caminhando para esse grau elevado, tá certo? E aqui o diabo viu que Jesus estava em jejum. 40 noites e 40 dias com fome, no limite. Veja que ele não tentou antes. Ele deixou os nutrientes se acabar. Jesus já estava no limite. O físico já estava se esvaindo. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, tu transforma essas pedras em pães. E ele sabia que Jesus podia transformar. Não é? Porque Jesus se despojou da sua glória, da sua natureza divina, não é? E a qualquer momento ele podia tomar posse. Basta dizer, pai, eu não quero consumar essa obra, eu vou parar por aqui. E ele parava e tomava posse de tudo que ele tinha direito. Mas ele, amados, não quis ouvir, ele quis consumar a obra do Calvário. E ele resistiu ao diabo. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E Jesus venceu o diabo com a palavra, porque ele disse a Satanás, está escrito. Está escrito, está escrito. Você precisa conhecer a Bíblia. O diabo diz para você, você não tem valor de nada, você não presta, né? Basta você cair numa fraqueza, o diabo já te detona. Não é verdade? Você não tem valor de nada, você não presta. E você conhecendo as promessas, realmente, eu errei, eu falhei, mas eu vou me humilhar, viu, Satanás? E Jesus vai apagar tudo. E eu vou retornar à origem que era antes. Basta se humilhar, confessar o pecado, deixar a fraqueza que você já acabou com Satanás. Você não acaba se você encobrir. Você encobriu o pecado. Não, eu não fiz, eu não quero. Aí você, realmente. Mas se você se humilhar diante de Deus, o Satanás já cai fora. Porque você já fez o que Deus mandou. O que confessa e deixa. Qualquer pessoa pode se erguer, pode se levantar, pode ser restaurado. Agora tem que obedecer a palavra. Se você não obedecer, continua na mão do inimigo. Mas se você obedecer, se humilhar realmente, eu errei, eu falhei, eu fui fraco, eu cometi isso, mas eu vou me levantar agora, viu, capeta? Vou me levantar pelo poder da palavra, vou confessar meu pecado, minhas falhas, e Jesus vai me dar um banho de sangue e vai jogar tudo no mar do esquecimento. Né? Você precisa conhecer a palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. E Jesus disse, está escrito. Está escrito na palavra, nem só de pão viverá o mar, de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo ficou tentando. Se tu és o Cristo, faz isso, faz isso. E Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Venceu o diabo pela palavra. Você precisa conhecer a Bíblia, meu amado. A palavra de Deus diz assim, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que liberta, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus quer você livre das cadeias, livre dos grilhões, livre das drogas, livre da bebedice, livre da dependência química, livre do homossexualismo, livre do lesbianismo, livre da prostituição. Jesus veio para te dar liberdade. Liberdade, meu amado, não é você fazer o que você quer. Isso aí é libertinagem. Liberdade é você ver o pecado, mas você não sente mais vontade de fazê-lo nem praticá-lo. Porque você sabe que aquilo Deus não se agrada. Aquilo vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E você vai morrer espiritualmente para Deus. Aí você olha, não quero. Não quero, já fui isso aí, mas não quero mais. Agora eu sou nova criatura, né? Então Jesus veio salvar, libertar, transformar, resgatar. Oh, glória a Deus! E Jesus venceu a tentação no deserto, rejeitou toda oferta de Satanás. E o versículo que eu li foi esse aqui. Com tudo isso, o diabo o deixou. E chegaram os anjos e o serviram. Tá vendo? O diabo tentou de várias formas. Se tu és o Cristo, faz isso. A glória te dou. Isso eu te dou. E Jesus resistiu ao diabo. Quando Jesus resistiu,
não cedeu, a Bíblia diz que vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Então resista à tentação, que vai vir os anjos de Deus com a sua vitória. Quando está bem pertinho da vitória, o diabo quer que você saia do lugar, saia da presença, saia do propósito, mas resista. O sangue pode dar na canela. A Bíblia diz, levantando-se contra ti o espírito do governador. Não deixa o teu lugar, não deixa o teu lugar, não deixa o teu lugar, que a tua bênção já vem raiando. Tá certo, amados, fica com Deus.